Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de Carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço! O edital do Banco do Brasil poderá sair nas próximas semanas, de acordo com informações extraoficiais. O próprio órgão fez o levantamento e foi constatado que há aproximadamente 7.800 cargos vagos. Detalhe, é um concurso de nível médio. Carga horária, 6 horas por dia. Remuneração que chega a R$7 mil tranquilamente. Chegou a hora de mudar de vida e ser servidor público federal. Clique aqui para adquirir o melhor curso do mercado. Banco do Brasil do Zero. Ideal para você que nunca estudou para concurso público e quer se preparar hoje para esse concurso. Com teoria, questões simulados e mentorias que vão direcionar o seu estudo. Últimos dias com valor promocional. Clica aqui para adquirir agora mesmo. Fala, meu guerreiro, minha guerreira, vamos continuar falando de conhecimentos bancários e agora a gente vai falar de um tema super importante para a sua prova, que é banco na era digital, beleza? Banco na era digital é um assunto da atualidade, beleza? É um assunto de atualidades, tá? Então, é um assunto que está no seu edital, beleza? E é muito falado hoje em dia. Então, não tem como a gente ir para a prova sem falar desse assunto, né, sem dedicar uma aula para esse assunto, beleza? E aí, quando eu falo de banco na era digital, de toda essa atualidade que está acontecendo, essa transformação digital que o Brasil está passando, existem alguns pontos que são importantes de serem falados e que estão no seu edital para que você vá lá para o banco tinindo, conhecendo isso tudo e se preparando, lógico, para as mudanças que vão vir, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala de banco na era digital, a gente tem que entender primeiro o que a gente tem antes dessa transformação digital, antes dessa coisa toda que está acontecendo, que está modificando as relações entre as instituições e os seus clientes, tá? Então, o que a gente tinha antes, tá? Algumas ideias já existiam, né? Os bancos já vinham se preparando há muito tempo, tá? Para essa transformação. Só que ninguém imaginava que a virada de chave ia ser tão rápida, né? De 2018 para cá, essas transformações elas foram mais evidentes, mas elas já existiam, tá? Durante muito tempo já existiu o internet banking, os bancos já tentavam chegar mais perto dos seus clientes, sem que o cliente precisasse ir para uma agência, né? A primeira forma que o banco tinha de chegar mais perto de um cliente, para que o cliente não precisasse necessariamente ir para uma agência, era a ideia do remote banking, tá? Ó, então, a primeira coisa, ó, o remote banking. Remote banking é uma ideia que a gente tem do banco remoto, ou seja, o banco, né, o computador do banco, vamos dizer assim, a central da instituição financeira, ela vai estar remota, né, ela vai estar distante de uma agência ou da central tecnológica do banco, tá? Então, tem um braço da matriz do banco, tá? A central tecnológica, ela vai ramificar
para tentar chegar mais perto do usuário. Para quê, Ciro? Para, em última análise, né, ou seja, principal, aumentar a conveniência. Eu vou aumentar a conveniência, tá, para o cliente, dando a ele mais eficiência, ou seja, ele vai conseguir fazer as coisas de uma forma melhor, mais rápida e mais cômoda, e também eu vou dar a ele mais segurança. Ele não vai precisar ir na agência bancária, de repente correr o risco de ser assaltado, de ter algum percalço no meio do caminho, né? Ele vai estar no conforto de um lugar próximo à residência dele, ou próximo ao trabalho, onde ele vai poder utilizar o banco, tá? Outra forma que a gente tem, e que já existe há muito tempo, é o Office Banking, tá? Nós temos o Home Banking, ó, nós temos o Home Banking e nós temos o Office Banking, tá? O Home Banking é quando você acessa o banco da sua casa, ou seja, é pessoal. Você acessa um banco de forma distante pelo Internet Banking para a forma pessoal. O Office Banking é quando eu trato de forma empresarial, tá? Quando eu acesso a conta da empresa pelo Internet Banking de forma remota. Aqui também é o banco se comunicando com outro dispositivo, no caso, seu dispositivo pessoal ou seu dispositivo empresarial, tá? E o outro conceito que também já existia era o conceito do mobile banking, tá? O mobile banking, que é nada mais nada menos do que o seu celular, beleza? Aqui é o seu aparelho de telecomunicação, tá? Assim que pode aparecer na prova, tá? Telecomunicação, tá? Ou se a prova for moderna, né? Se ela quiser cobrar de forma moderna, vai cobrar falando a palavra celular ou dispositivo móvel, mobile, por isso o nome mobile. Então, assim, tudo isso aqui já existia antes, isso aqui não é uma novidade do ano 2021, tá? Isso aqui já existia, já era falado, já era utilizado há muito tempo. O que a gente faz agora é expandir isso, tá? Como esses serviços eles já estão há muitos anos funcionando, e na maioria das vezes funcionam bem, tá? O sistema financeiro ele se sentiu pronto para dar mais um passo voltado principalmente para a geração Y, né? Que é a geração nova, né? A geração do século XXI, tá? Que busca mais comodidade, mais modernidade, mais tecnologia nas relações com o mercado. E aí nasce, com todo esse aparato tecnológico que já existia, e mais alguns aperfeiçoamentos, a ideia do banco virtual. Tá? Nasce, né, cria corpo, né, a ideia do banco virtual. Ou seja, o banco com todos os seus produtos e serviços, ou a maior parte dos seus produtos e serviços, ofertados de forma virtual. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Para ser um banco virtual, eu não preciso ser 100% digital ou 100% virtual. Eu preciso que a maioria dos produtos e serviços, a maioria dos produtos e serviços, elas sejam digitais, tá? Elas sejam digitais, ou seja, o cliente consegue contratá-los e cancelá-los de forma eletrônica, sem precisar ir a uma agência, mas é a maioria, não são todos, tá? O banco virtual, ele ainda pode sim ter uma estrutura operacional física, tá? Ou seja, pode-se haver agências, tá? E aí aqui surge a ideia, né, da diferença entre o que é um banco digital e o que é um banco digitalizado, tá? O banco digital é aquele 100% digital. 100% digital não, perdão. 100% virtual. Ou seja, 100% eletrônico. Não existe agência física. Você não vai para lugar nenhum. Se
você precisar de alguma coisa, você vai falar com alguém virtualmente, por um chat, por um telefone, tá? A abertura de conta, o processo, todos os produtos e serviços são digitais. Você não vai ter um lugar físico para ir. Já o banco digitalizado, ele pode ser parte virtual e parte físico, tá? Ele pode ser parte virtual e ele pode ser parte físico. Exemplo, a Caixa Econômica, ela é um banco digitalizado. Por quê? Nós temos uma parte dela que é física e existe uma parte também digital. Ela tem agência digital. Existem clientes que a agência do cliente não é física, ela não existe mesmo, tá? Ele não tem para onde ir na agência, tá? Ele tem que resolver tudo por telefone, ou por chat, ou por e-mail, tá? Ou por WhatsApp. Mas também existem as agências físicas. Então, se um banco tem uma agência física, uma que seja, ele não é digital, ele é digitalizado. Agora, se 100% dele é eletrônico, não existe agência física, ele é um banco digital. Beleza? Então, cuidado com essa diferença na hora que for fazer entre o que é um banco digital e um banco digitalizado. Tranquilo? Show de bola? E aí, nesse contexto, também surge a ideia das startups. Tá? As startups, esse conceito startup, ele é um conceito genérico. Tá? Startup é um conceito genérico para vários ramos de atividade. Então, startup é toda ideia que busca inovação em algum ramo de atividade. Então, startups são empresas que buscam criar soluções inovadoras. E vamos lembrar, inovação é diferente de invenção. Invenção, você vai criar algo novo. Inovação, você vai pegar algo que já era feito, mas vai fazer de uma forma diferente. Mas o cerne, né, a matriz, o núcleo é o mesmo. Então, as startups, elas não buscam criar algo novo, elas buscam pegar o que já se faz e fazê-lo de uma forma melhor. E um dos tipos de startup que nós temos envolvendo o mercado financeiro são as fintechs. Tá? As fintechs são startups do mercado financeiro. Então, isso aqui são startups do mercado financeiro. Então, elas vão buscar soluções inovadoras para os problemas, para facilitar o mercado financeiro, tá? Então, as fintechs, elas são instituições que vão, geralmente, depender de uma instituição financeira normal, tá? Então, elas sempre dependem, elas sempre trabalham, elas vão trabalhar com uma instituição financeira maior, que vai prover a ela a cadeia de clientes, a cadeia de relações, tá? E a estrutura organizacional. E elas têm que ser 100% digitais, tá? A ideia é que as fintechs, elas não sejam físicas, tá? 100% eletrônicas. Tranquilo até aqui? Então, não confunda. Fintech é um tipo de startup, beleza? Fintech é um tipo de startup, beleza? Então, cuidado para você não achar que fintech e startup é a mesma coisa. Não é. Startup é um conceito bem maior. Fintech é um tipo de startup que busca soluções inovadoras no mercado financeiro. Beleza? Tranquilo? E elas sempre vão ter alguma instituição financeira trabalhando em conjunto, tá? Porque elas não têm condição de prover todos os seus serviços financeiros isolados. Por exemplo, tem muitas startups que elas usam boletos para o cliente fazer transferência eletrônica e o boleto é emitido por outro banco. Tá? A compensação do boleto é feita através de outro banco, porque ela sozinha não consegue ser um agente de compensação. Tá? Beleza? Então é importante você saber essa diferença. E em relação, né, a essa era digital, nós temos a importância do marketing digital. Tá? Marketing digital. Esse marketing digital, ele visualiza alguns pontos, tá? Tem algumas coisas que você tem que olhar quando você vai definir o marketing digital da fintech que você for fundar ou do banco digital que você for fazer.
A primeira coisa que você tem que buscar sempre é criar uma identidade digital. Você vai buscar uma identidade. Em seguida, você vai buscar o seu relacionamento, tá? O relacionamento com as pessoas que vão aderir a essa imagem. E aí, o que acontece? Essa identidade, ela vai buscar o cunho emocional, tá? Eu vou ligar as pessoas à minha marca, ao meu banco, por exemplo, ao Nubank, que é a cara de jovem, descolado, tá? Inclusivo. Nubank, por exemplo, investe nesse marketing digital, né? Já o C6 Bank investe na acessibilidade, que todo mundo pode ter um cartão, tá? Relacionamento. Esse relacionamento aqui, ele pode ser segmentado, ou seja, eu escolho um grupo específico de clientes, um nicho para a atuação, beleza? Além disso, eu posso usar aqui a necessidade de entender o público que eu quero, que eu tenho alvo, tá? E aí a necessidade, por exemplo, algumas instituições financeiras podem chamar pessoas que são envolvidas num público específico, que elas querem aderir, que elas querem penetrar, para dar as ideias. Quem melhor do que uma pessoa que está no grupo que elas querem atingir, para chamar, para fazer parte da equipe, para incorporar, para melhorar o entendimento, para melhorar o marketing, porque isso é relacionamento. Então, eu preciso entender o meu público para atuar em cima dele, não fazer um público, tá? E também eu posso usar aqui os filtros, tá? Eu posso usar filtros, por exemplo, demográficos, tá? Filtros demográficos, eu posso usar perfis. Eu posso, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, por exemplo, no Instagram, quando você vai fazer uma publicidade, você pode escolher até que tipo de celular você quer que aquela publicidade apareça. Em que tipo de celular você quer que aquela publicidade apareça? Por exemplo, eu vou fazer uma propaganda, eu digo, não, eu quero que pessoas que têm iPhone 10, 11, 12 e Galaxy S20, S21 recebam essa publicação. Eu posso chegar nesse nível de critério, tá? Porque eu acredito que as pessoas que têm esse produto que vão precisar do que eu tenho para oferecer. Então, isso pode acontecer, tá? Então, isso faz parte desse marketing digital. E aí, falando um pouco mais sobre esse banco na era digital, a gente tem a ideia de moeda, tá? A gente chega na ideia de moeda. Você já aprendeu aqui em conhecimentos bancários que a moeda, ela é a forma de troca por mercadoria, tá? E no Brasil, nós temos uma moeda de curso forçado. Qual é a nossa moeda de curso forçado? O real. Tá? O real é a moeda oficial do Brasil e é a moeda onde são permitidos fazer transações financeiras, de ponta a ponta. Então, essa nossa moeda de curso forçado, o real, ela existe no Brasil de duas formas, de forma física e de forma escritural. A forma física é o papel moeda e a moeda metálica, tá? E a escritural é a forma eletrônica. Sim, o real está na forma eletrônica, a gente já falou disso, tá? Inclusive, um dos grandes problemas que a gente enfrenta com a moeda eletrônica é o poder multiplicador dela, que o CNN e o Bacen vão lá com os três instrumentos clássicos de política monetária e controlam esse poder multiplicador, né? Open Market, redesconto e compulsório, beleza? Então, isso é o real. O real ele existe na forma física e escritural, que é o saldo da sua conta, que é esse saldo que você pode usar no cartão de débito, para pagar cartão de crédito, para pagar boleto. É a moeda oficial de transferência de recursos, beleza? Nós sabemos que a moeda oficial, ela tem diversos intempéries, né? Ela tem a questão de que o Estado é que controla, né? O Estado brasileiro é que controla a emissão e a destruição de moeda, tanto física quanto escritural. A gente sabe que a moeda de uma nação, ela sofre com muito mais facilidade do problema de inflação e deflação, e nós já estudamos isso. Então, durante um tempo, já vinha surgindo no mercado a ideia de moedas virtuais, ou seja, moedas que não pertencem a uma nação específica, tá? Que não pertencem a um país específico, que não estão ligadas a uma nação nem a um produtor, tá? Ou um garantidor. A ideia das criptomoedas cada vez mais cresce,
porque elas não estão vinculadas a uma nação e elas não sofrem como as moedas das nações em relação à corrupção, em relação à inflação, a controle governamental. E aí, com isso, a gente tem essa ideia das criptomoedas. As criptomoedas são moedas 100% digitais. Elas não existem na forma física, tá? Eu não tenho essas moedas na forma física, elas existem apenas na forma digital. E essas criptomoedas, todas elas representam um valor que corresponde ao valor em alguma moeda de alguma nação. Elas representam um valor de uma moeda de curso forçado, ou seja, da moeda de uma nação. Então, as criptomoedas, por mais que elas tenham uma unidade monetária delas, essa unidade monetária delas sempre vai representar um valor em uma moeda de cunho forçado de alguma nação. Mas o que eu quero dizer principalmente sobre criptomoedas? É que essas criptomoedas, independente de qual seja, elas, por serem apenas a representação de um valor, elas são, na verdade, ativos, elas são ativos financeiros, e o valor desse ativo, ele é determinado pelo emissor. Tá? O valor inicial desse ativo, ele é determinado pelo emissor. Então, esse ativo, ele possui um valor, tá? Um valor econômico. E esse valor, ele tem como base a garantia do emissor, tá? E aí, vai depender de cada tipo de criptomoeda. Cada criptomoeda que existe tem um emissor diferente, tá? Então, a criptomoeda, ela tem como garantia o emissor, tá? Então, seja lá quem tiver sido o emissor da criptomoeda, essa pessoa é a pessoa em quem você acredita quando compra essa criptomoeda no mercado. Então, quando você investe numa criptomoeda, você vai lá na corretora que trabalha com criptomoedas e compra essa criptomoeda, você está colocando esse dinheiro, comprando esse dinheiro, né? Comprando esse ativo, e a garantia que você tem de que aquele ativo vale o que ele diz que vale é o emissor dele. Então, o emissor vai dizer que um Bitcoin, por exemplo, vale $150 mil. Qual a garantia de que ele vale $150 mil? É a garantia do emissor. Aí você vai ver quem é esse emissor. Mas aí é que vem o detalhe, tá? Essas criptomoedas, é importante a gente falar isso, essas criptomoedas, elas não são regulamentadas e nem fiscalizadas, no caso do Brasil, pelo Banco Central. Elas não são fiscalizadas e nem regulamentadas, diferente da nossa moeda de curso forçado, que é o real. Elas não vão ser nem fiscalizadas e nem regulamentadas. O Banco Central, ele não se mete no trato, na garantia, na proteção desse ativo, tá? Nem a CVM também vai se meter com isso, tá? O que eles fazem, então? Eles só vão realmente observar se esses produtos que eles tratam como ativo, eles veem uma criptomoeda como um ativo financeiro, tá? Como uma ação, uma debênture, um commercial paper, tá? Eles vão ver isso simplesmente como um ativo. E se esse ativo está sendo ou não utilizado no Brasil para lavagem de dinheiro, por exemplo. Aí é o que eles vão ficar de olho, tá? Para transações irregulares. Mas, como moeda, essa moeda não tem garantia nenhuma, nem de fiscalização, nem de regulamentação por autoridades monetárias brasileiras. É bom fixar isso. Beleza? Show de bola. E aí, o que acontece? A única coisa que o Banco Central ainda fala é que ele diz o seguinte: elas podem ser usadas em negócios, ou seja, em transações negociais. Mas por que elas podem ser usadas em transações negociais? Porque elas são um ativo financeiro, como ação, debênture. Eu posso te comprar alguma coisa te dando ações em troca? Posso. Você que aceita, você que sabe. Beleza?
tá? Agora, ter saldo em Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, que é outro tipo de criptomoeda, na minha conta e sair usando no cartão de débito, eu não posso, aí tem que ser o real, beleza? Tá? Por enquanto, a sua prova não pode, beleza? Pode ser que no futuro próximo possa, mas por enquanto não pode, tá? E aí o Banco Central, ele bota uma restrição, tá? Elas não podem ser usadas em transações internacionais. Internacionais. Por quê? Porque aqui, aí você mexeu no calo do Banco Central, tá? Porque aqui, o Banco Central é quem regulamenta e fiscaliza o mercado de câmbio. E transação internacional envolve mercado de câmbio. Então, eu preciso que o Banco Central autorize e regulamente essa transação. Como isso não existe, não posso fazer. Não posso mandar uma remessa de valor internacional em criptomoedas, tá? Isso seria evasão fiscal e evasão de divisa. Isso pode ser considerado crime, beleza? Então, eu não posso fazer transação. Posso fazer dentro do território nacional, trocar com pessoas aqui dentro, tá? Mas internacionalmente não pode. Eu tenho que converter para moeda de curso forçado e mandar lá para fora. Ou eu compro já na corretora lá fora, porque aí eu já mando meus reais lá para fora, converto em uma moeda estrangeira qualquer, e com essa moeda estrangeira eu compro a criptomoeda lá fora. Beleza? Show de bola, mas mandar criptomoeda daqui para fora direto não pode. Tá ok? E aí, Ciro, como é que são feitas essas transações das criptomoedas? Vamos lá. O registro das transações de criptomoeda tem alguma segurança? Tem. Tá? Por quê? Toda transação é registrada. Beleza? Toda transação com criptomoeda, toda transação é registrada, tá? Ou seja, não há a identificação de quem fez e para quem foi, mas a transação é registrada, tá? Num livro que eles chamam de livro razão. Esses livros razão, eles são chamados de blockchain, tá? São chamados de blockchain, que traduzindo seria uma cadeia de blocos, ou o livro razão. Esse blockchain, as criptomoedas têm os seus, e esses blockchains, eles são onde são registradas essas transações, eles são banco de dados dessas transações. Detalhe, esse blockchain, ele é ostensivo, ou seja, ele é público, tá? Qualquer um acessa e qualquer um vê essas transações. Agora, o detalhamento dessa transação, ou seja, quem comprou para quem vendeu, é criptografado. Isso não dá para saber, tá? Mas dá para saber que a transação ocorreu. Então, se eu te vendo Bitcoins ou Ethereum, por exemplo, que é outro tipo de criptomoeda, tá? Eu posso ir lá no blockchain, depois que eu finalizar a transação, e ver se a transação foi registrada lá. Da mesma forma, você pode ir lá para saber se eu realmente registrei que eu te vendi essa criptomoeda. E aí gera-se a segurança financeira disso, tá? Agora, esses blockchains, eles têm um limitador de registros. Por exemplo, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida, né, mais popular, ele tem um limitador de registros de transações. Tá? Existe um número limite de Bitcoins que poderão ser emitidos e transacionados. Se eu não me engano, esse número é aproximadamente 20 milhões de Bitcoins, tá? Vai ser o valor máximo. E aí a previsão é que esse valor seja alcançado em 2040, 2042, tá? No ritmo que vai, provavelmente, todos os Bitcoins serão produzidos e transacionados até 2042, aproximadamente. Mas como é que se faz para produzir essa criptomoeda? Dentro desses blockchains aí, nós temos algoritmos, tá? Nós temos algoritmos. E esses algoritmos, eles levam uma equação matemática. E essa equação, ela é muito complexa, tá? Agora, se você solucionar essa equação, você vai receber uma bonificação. Quando você soluciona essa equação, você desvenda essa equação, você abre uma nova cadeia dentro do Bitcoin, dentro do blockchain. E essa cadeia permite
mais registros de transações de bitcoins. Então, há o nascimento de mais bitcoins e mais espaço para registrar transações. Quando isso acontece, você ganha uma bonificação, você ganha alguns bitcoins, tá? Só que, por exemplo, como essa moeda está muito popular, né, e as pessoas correm muito atrás dela, e ela é escassa, né, ó, ela vai chegar a 20 milhões, tá? Então, assim, para o mundo inteiro, isso é um valor muito pequeno, porque não chegou nesse número ainda, tá? Então, são muito poucas. E como as pessoas procuram muito esse ativo, o preço dele sobe muito. Então, você imagina que, por exemplo, quando uma pessoa soluciona uma equação dessa, se eu não me engano, ela ganha aproximadamente 12 bitcoins, tá? E aí, cada Bitcoin desse hoje está valendo aí o quê? Uns 150 mil dólares, tá? Então, é muito dinheiro. Então, você imagina o tamanho da competição para a galera vir solucionar essa equação. O problema é que, para solucionar essas equações, são necessários supercomputadores. Você até pode fazer com seu computador de casa, tá? Você até pode fazer de cabeça, se você quiser. Só que essa equação, ela demanda muito tempo. Essas equações são muito complexas, tá? E existe um fator muito importante que é velocidade. A galera que minera as criptomoedas, ou seja, o que é o ato de minerar? É abrir novas cadeias de registros nesses blockchains, para que possam ser registradas mais transações com bitcoins, consequentemente aparecer mais moeda, e você ainda ganhar esse bônus. Então, a galera percebeu que o fator agilidade é fundamental. Então, a galera começou a negociar no mercado supercomputadores, supercentrais de processamento de dados, capazes de processar essas equações muito rápido e tentar resolvê-las para ganhar esses bitcoins. O problema é que supercomputadores demandam um negócio chamado energia elétrica. E energia elétrica, em muitos lugares, é altamente poluente. Nem todo lugar do mundo tem energia nuclear. Tá? Então, o ato de eu usar energia elétrica, esses supercomputadores, eles precisam de muita energia elétrica para trabalhar e muita energia elétrica para manter o ambiente onde eles estão resfriados, porque eles esquentam muito fazendo essas transações, buscando solucionar essas equações. Então, um dos problemas hoje que são assim, que algumas nações não gostam muito de operar Bitcoin, criptomoeda de uma forma geral, de minerá-las, é porque esse ato de minerá-las para buscar produzir mais dessas moedas polui o meio ambiente, porque você vai usar muita energia elétrica. Tanto é que em algumas nações, por exemplo, é proibido minerar criptomoedas por causa do efeito estufa, tá? Que você vai aumentar os gases poluentes. Só que existem outras coisas no mundo que poluem muito mais do que as criptomoedas, beleza? E a galera não tenta controlar, tá? Então, assim, as criptomoedas, elas poluem sim, né, quando elas são mineradas, elas poluem muito o meio ambiente, mas assim, esse nível de poluição delas não é tão grande comparado com outras coisas que não são muito controladas, tá? Então, esse é um debate que se tem, pode aparecer na sua prova, tá? Esse debate da questão deles poluírem o meio ambiente e algumas nações não quererem a mineração dessas criptomoedas, né? Porque, lembre-se, o ato de minerar é isso, tá? O ato de minerar é de buscar novas cadeias de registro de informações dentro desse livro Razão. E lembrando, o livro Razão é criptografado, só aparece lá a transação, mas não aparece quem fez para quem. Beleza? Quem criou o primeiro blockchain, né? Quem criou a primeira criptomoeda, ninguém sabe. Não se, existe um nome de um japonês aí que circula, mas ninguém sabe se isso é uma pessoa mesmo, tá? Ou se isso é um grupo de pessoas. O fato é que isso não importa. Tá? O fato que importa é o ativo que já é negociado. Existem vários tipos de criptomoeda. Duas das principais criptomoedas, né, a mais conhecida delas, que é o Bitcoin e o Ethereum. Tá? Por exemplo, o Ethereum, o Bitcoin, ele não tem garantia específica, né? A garantia do Bitcoin, ela é 100% do emissor, tá? E essa garantia dele é fiduciária, tá? Já o Ethereum, por exemplo, a garantia é o dólar norte-americano, tá? Ou seja, a Ethereum garante que para cada fração da criptomoeda existe o correspondente em dólar americano guardado. Por isso que a galera muitas vezes procura essa criptomoeda específica, porque enquanto, por exemplo, as outras vão caindo por causa de especulação de mercado, essa Ethereum nunca cai, porque ela vai variar em função do dólar,
norte-americano. Beleza? Criam, organizam e mantêm um arranjo de pagamento. E elas não podem ser instituição financeira. Beleza? Elas não podem nem realizar crédito ou abertura de conta, por exemplo. Beleza? E aí, o que acontece? Exemplo, Ciro, desse instituidor. Me dá exemplo disso aqui. Dou exemplos. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Exemplos de instituidores. As bandeiras de cartão de crédito, que nós já vimos, tá? As bandeiras de cartão de crédito, por exemplo, Visa, Master, Elo, Cabal, Cicobi, Sicredi, isso tudo é arranjo de pagamento, é instituidor de arranjo de pagamento. Outro, por exemplo, que nós temos o Banco Central. O Banco Central é instituidor de arranjo de pagamento. Quais são, Ciro, os arranjos de pagamento que o Banco Central institui? Exemplo, o TED. Vou colocar até aqui na outra, tá? Na outra tela, ó, tá? O Banco Central. Vou colocar o exemplo do Banco Central, ó. O Banco Central como instituidor, tá? Ele é um instituidor de arranjo de pagamento. Instituidor de arranjo de pagamento. Quais foram os que ele criou? Por exemplo, o BR Code. O BR Code é uma padronização do QR Code que você já conhece, tá? Eles vão padronizar o QR Code, aquele que você lê com o celular. E essa padronização, ela foi concluída em abril agora de 2021, beleza? As instituições que trabalham com o QR Code tiveram que entrar nos padrões do BR Code. Qual é o objetivo disso? Fazer com que as instituições consigam interligar os seus QR Codes agora e eu consigo pagar usando o QR Code de uma outra instituição. Antes não era possível, hoje é, graças a esse BR Code, tá? Outro que o Banco Central criou, muito famoso, o TED, o DOC e o PIX, o pagamento instantâneo do Banco Central, beleza? Então, TED e DOC, você já conhecia. Também os boletos, também são outro arranjo que o Banco Central criou. TED, pode mandar TED de qualquer valor hoje, a partir de R$1. DOC, você pode fazer transferências até R$ 4.999,99. E os boletos, você pode fazer pagamento de qualquer valor, que o dinheiro em 24 horas vai cair dentro da conta da instituição. Beleza? E o PIX é o pagamento instantâneo, né? É aquele pagamento que a gente vai fazer e que vai cair na hora na conta destinatária. Eu vou já falar um pouco mais sobre PIX. Então, eu queria mostrar o Banco Central aqui como instituidor, beleza? Tá? Por que isso? Porque o instituidor é a pessoa que vai ter relacionamento com o usuário, tá? O instituidor, ele vai ter relacionamento com o usuário do sistema que foi criado, tá? Beleza? E aí nós ainda temos o seguinte, tá? O Banco Central, ele é a autarquia responsável por supervisionar todo o arranjo de pagamentos brasileiro, beleza? Então, a regra é, o Banco Central, ele é o supervisor e o regulamentador dos arranjos de pagamento no Brasil, das formas de pagar, das formas de transferir recursos. Agora, eu tenho que falar dos que não estão sujeitos ao Banco Central, ou seja, não estão sujeitos ao Banco Central. Quais são aqueles que não estão sujeitos ao Banco Central, Sila? E vamos lá, tá? Vamos colocar aqui, ó, doações eleitorais, beleza? Os sistemas de pagamento que visam doações eleitorais, não é transações eleitorais, é doações, tá? Os cartões private label, aqueles que a gente viu lá em cartão de crédito, tá? Que são os cartões de loja, que você só pode usar na loja, você não usa em nenhum outro lugar, então não é supervisionado nem regulamentado pelo Banco Central, beleza? Os pagamentos de serviços públicos concessionários, por exemplo, água animal, jumento, água, luz, o gás, por exemplo, tá? Esses pagamentos de concessionários, o Banco Central não considera como arranjo de pagamento que ele deve supervisionar e fiscalizar, tá? Os cartões pré-pagos de transporte público, tá? Aqueles cartões de recarga que você usa no ônibus,
aquilo não faz parte do sistema de pagamento brasileiro, não faz parte de arranjo de pagamento nenhum, tá? As transações feitas com criptomoedas, beleza? As transações feitas com as criptomoedas e os vales refeição e vale alimentação. Então, tá aqui todo mundo, beleza? Que não é regulamentado ou fiscalizado pelo Banco Central, beleza? Tranquilo, esses aqui não estão sujeitos. E ainda mais, tem outros, tá? O Banco Central ele ainda fala de valores, porque a regra é arranjo de pagamento, está sujeito à supervisão e fiscalização do Banco Central, exceto se for um desses aqui, doação eleitoral, private label, serviços concessionários, pré-pagos de transporte público, criptomoedas, vale-refeição ou vale-alimentação, e também, tá, não estão sujeitos, tá, os arranjos que tenham, nos últimos 12 meses, tá, um total de 500 milhões de reais em transações. Se não exceder um total de 500 milhões de reais em transação, não precisa ser regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central, tá? Ou que nos últimos 12 meses não tenha ultrapassado um total de 25 milhões de transações, tá? Então, vamos supor que você movimentou menos de 500 milhões, mas fez 30 milhões de transações. Aí o Banco Central fiscaliza e supervisiona. Beleza? Se eu estou dentro desse parâmetro, isso aqui é ou, beleza? Não é obrigatório ser os dois em conjunto. Pode ser uma coisa ou outra, tá? Estourou um dos dois limites, o Banco Central entra. Manteve esse parâmetro, show de bola, o Banco Central não vai encher o saco. Beleza? Show de bola? E aí, para fechar essa ideia dos arranjos de pagamento, a gente ainda vai falar um pouquinho aqui sobre Pix, tá? Eu quero te falar dos princípios dos arranjos de pagamento, tá? Os princípios dos arranjos de pagamento são alguns que estão numa lei específica, que é a lei dos arranjos de pagamento, tá? Que é a lei 12.865, de recentemente 2013. Lá ela vai falar dos princípios dos arranjos de pagamento, tá? Que isso já foi cobrado em prova. Então, quais são os princípios? Primeiro princípio que nós temos a interoperabilidade. Segundo princípio que nós temos a solidez e a eficiência, tá? Outro princípio, eu vou escrever primeiro os princípios todos, tá? Acesso não discriminatório. Quarto princípio, atendimento às necessidades. Tem que atender às necessidades do usuário. Quinto princípio, confiabilidade. Confiabilidade, tá? E o sexto princípio, eu posso colocar até aqui que vai caber. Inclusão financeira. Tá? Então, esses aqui são os 6 princípios, tá? Que a gente tem na Lei 12.865 de 2013, tá? E a interoperabilidade, o que é isso? É que os sistemas de pagamentos dos arranjos, eles têm que se intercomunicar. Os arranjos são intercomunicados. Beleza? Os arranjos, eles são interligados. Eles conversam entre si. Tá? Tem que fazer isso. Por quê? Se eu vou transferir dinheiro de um arranjo para o outro, eu preciso poder fazer isso. Por exemplo, você quer pagar um boleto com QR Code. São 2 arranjos se comunicando. Beleza? Solidez e eficiência é a relação de que você vai ter um sistema estável e rápido. Beleza? Acesso não discriminatório, como o próprio nome diz, acesso a todos, para todos, sem nenhuma discriminação, do mais pobre ao mais rico, tá? Independente de cor, classe, condição social e orientação sexual, qualquer coisa,
tem que ter todo mundo tem acesso a Pix, beleza? Independente de quem seja, tem conta, vai ter acesso ao Pix, por exemplo. Atendimento às necessidades, ou seja, aquele arranjo de pagamento, ele precisa atender às necessidades do usuário, é um princípio básico. Confiabilidade, ou seja, segurança, que seus dados estão guardados, criptografados e seguros. E a inclusão financeira, através da transparência, da comunicação, tá? Fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo ali e que seja um sistema fácil de ser utilizado, fácil de ser entendido. Beleza? Esses são 6 princípios, tá? Relacionados aos arranjos de pagamento. E, para a gente fechar a ideia dos arranjos de pagamento, eu quero falar mais um pouco sobre ele, que está na moda, né? O Pix. O Pix, né? Ele é regulamentado pela resolução número 1 de 2020 do Banco Central, tá? E o Pix, ele vai ser obrigatório, ele é obrigatório para quem, Ciro? Para todas as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central que possuam, tá? Mais de 500 mil contas ativas. Agora, quais são as contas que estão contando aqui? Conta corrente, conta poupança e as contas pré-pagas, tá? As contas de recarga. Contas que o cliente só faz carregar para usar lá com cartão de débito até aquele determinado limite, tá? Então, são essas contas, tá? Se o banco tiver mais de 500 mil contas nesses tipos, ele é obrigado a ofertar o sistema Pix, tá? E para quem o Pix é facultado, se aí é mais simples, tá? Ele é facultado para as demais instituições financeiras que não se enquadram no que eu falei para você aí, beleza? E a Secretaria do Tesouro Nacional. Não é obrigada a aderir ao Pix, pode manter os meios tradicionais, beleza? O Pix, ele tem princípios, beleza? O Pix, ele tem 3 princípios importantes que você deve saber. Quais são os 3 princípios básicos do Pix? Representatividade, pluralidade, ou seja, todos podem usar, está obedecendo à lei 12.865, né? Acesso não discriminatório, mesma coisa da lei que nós falamos, só que aqui é específico na resolução do Pix, tá? E evitar conflitos de interesse. Por isso que uma instituição financeira que cria o arranjo de pagamento, ela não pode ser uma instituição financeira, ela tem que ser uma instituição, tem que ser uma instituidora só. Não pode ser instituição financeira porque poderia dar conflito de interesse. Por que poderia dar conflito de interesse, Ciro? Porque o Pix, ele trabalha com um sistema de chaves, tá? Esses chaves fazem com que você acesse suas contas em várias instituições. Você pode ter uma chave vinculada a cada conta, beleza? Ou você pode ter várias chaves vinculadas a uma mesma conta. Tá? Ó, em relação às chaves, você pode ter várias chaves, na mesma conta, beleza? Agora, você não pode ter uma chave em 2 contas diferentes, beleza? Você não pode, não há uma chave em 2 contas diferentes. Beleza? Não dá. Eu posso ter várias chaves em uma mesma conta, mas eu não posso ter uma chave abrindo mais de 2 portas. Uma chave só abre uma porta. Beleza? Então, por exemplo, numa casa, eu tenho minha chave, a Nayara tem a chave dela. Então, a chave dela abre a porta e a minha chave também abre a porta. São 2 chaves diferentes, beleza? Ali naquela mesma conta. Agora, aquela porta, aquela conta só é aberta com aquela chave. Então, assim, aquela chave que nós temos não abre outras portas. Então,
É isso que eu queria dizer, tá? A minha chave e a chave da Nayara abrem a porta da nossa casa. Ou seja, várias chaves para a mesma conta. A porta é a conta. Beleza? Agora, essas chaves que nós usamos não abrem outras portas, só abrem essa porta aqui de casa. Beleza? Só abrem essa porta, não abrem outras portas. Beleza? Então, eu posso ter várias chaves na mesma conta, mas eu nunca posso ter uma chave em várias contas. Cada chave só abre uma porta. Beleza? Tranquilo? Até por isso que tem que ser evitado, por isso que é importante que a instituição financeira não seja operadora e instituidora. Tá? E quais são as chaves possíveis hoje, Ciro? CPF, CNPJ, tá? O seu telefone pode ser uma chave, o seu e-mail também pode ser uma chave, e também tem a chave aleatória, tá? Existe também uma forma de Pix, que é o Pix copia e cola, tá? Que é um código que é gerado, e aí você copia esse código, cola no Pix e faz o pagamento. E outra forma de Pix também é por leitura de QR Code, tá? Vai ter a leitura também do QR Code, que é uma outra forma de Pix. Agora, chaves mesmo, chave, só é CPF ou CNPJ, telefone, e-mail ou uma chave aleatória. O copia e cola, ele nada mais é do que um código, tá? Que é gerado e você copia e cola e faz a transação para a pessoa e encontra uma conta de destino. Beleza? Show de bola? E aí, para fechar essa coisa toda de banco na área digital, né? A gente também eu quero falar também de um outro conceito que tem crescido, na verdade, nos últimos anos, de 2015 para cá, é esse conceito chamado de shadow bank, tá? Isso aqui é importante, tá? Você saber, porque isso aqui é uma coisa que está crescendo, é muito falado já no meio financeiro. E o que é isso, né? O banco sombra, né? Ou a instituição financeira sombra, tá? Isso aqui é só uma instituição que fornece crédito global, tá? Crédito global. Essa instituição aqui, ela não necessariamente está dentro do Brasil, ela pode estar fora do Brasil, mas ela oferece crédito para uma empresa ou para uma pessoa que está, por exemplo, aqui no Brasil. E essa operação de crédito não é regulamentada nem fiscalizada pelo Banco Central, porque ela foi feita fora do Brasil, tá? Ciro, mas existe alguma regulamentação? Não, mas existem algumas definições. Por exemplo, quem é que pode fazer isso? Shadow bank, ou seja, fazer empréstimos no exterior, tá? No Brasil, quem pode fazer isso? Bancos de investimento podem fazer isso, tá? Bancos de investimentos, tá? Fundos de investimento ligados à proteção, ou seja, para fazer fundos de investimento, para fazer hedge, ou seja, proteção, proteger os ativos dos investidores. Eu posso pegar crédito no exterior ou emprestar dinheiro para alguém no exterior, tá? Derivativos também podem ser operados com shadow bank. Fundos de investimento, de uma forma geral, podem investir em shadow bank, tá? FDICs também, que são fundos de investimento em direitos creditórios, um tipo específico de fundos, e as factorings também podem, factorings, tá? Factorings, animal. Factorings também podem operar como shadow banks, tá? O que isso quer dizer, Ciro? Quer dizer que, o que quer dizer exatamente esse shadow bank? Eu não entendi. É uma instituição financeira que opera de forma global, liberando crédito de forma global para quem precisa. Porque nem sempre a pessoa vai conseguir no país dela, nas condições que ela precisa. Então, ela pode pegar crédito com essas instituições de forma internacional, tá? E aí nós vamos ter essa ideia de que existem instituições fora do Brasil que podem fazer operações de crédito para pessoas que estão aqui no Brasil, tá? E aí, por causa disso, essa operação ela não é regulamentada nem fiscalizada pelo Banco Central, consequentemente, ela vai ter risco, né? Existe um risco de crédito maior, porque essa instituição ela vai emprestar para alguém que ela não consegue analisar o risco direito, porque ela não tem respaldo de um órgão regulamentador do Estado, beleza? Então, vai ser um pouco mais arriscado fornecer esse crédito, mas o retorno também pode ser maior, porque as taxas de juros são mais interessantes, né? E aí você foge da regulamentação tributária daquele país, dos impostos que são cobrados das instituições financeiras daquele país. Então, você já vai poder ter um ganho aí. Mas é uma coisa que é inerente a essa globalização. Por exemplo, as criptomoedas, elas são um ativo. Elas também têm risco.
Risco de crédito e risco de mercado. Porque como a garantia de uma criptomoeda é o emissor dela, se ele me diz que tem aquele valor guardado que garante, eu acredito, mas ele pode não ter. E ele pode estar mentindo. E aí eu vou à falência, como já aconteceu várias vezes, de criptomoedas levarem pessoas à falência. Tá? Como elas não são regulamentadas e fiscalizadas, por exemplo, no Brasil, tá? Essas transações podem gerar muitos problemas para as pessoas. Tá? E aí, elas têm risco, risco de crédito, risco do calote, de você ir lá, eu quero o dinheiro correspondente a esses bitcoins. Não tem. Eu, Ciro, já perdi dinheiro com Bitcoin. Beleza? Risco de crédito. E também tem o risco de mercado, porque se é um ativo, lei da oferta e da demanda. O valor desse ativo pode oscilar. E oscila muito. Você não tem ideia de como as criptomoedas oscilam de valor. Beleza? Por isso que a gente sempre recomenda que a pessoa invista pouco, tá? Nessas criptomoedas, porque a oscilação é muito brusca, a pessoa pode perder muito dinheiro. Beleza? Eu quero só falar com você sobre mais um ponto para a gente fechar esse conhecimento todo de atualidades, tá? Uma coisa muito importante que começou a rodar agora em 2022 e que pode com certeza estar aí na sua prova, tá? E que 2023 é o ano que isso está correndo livremente, mas desde 2022 isso está na ativa, tá? Em 2021 ainda não funcionava. A gente falou, anteriormente aí sobre o Open Banking, que foi a ideia do Banco Central de abrir um sistema de compartilhamento de dados entre as instituições financeiras, para que o cliente espontaneamente fizesse o compartilhamento desses dados, e aí os bancos poderiam abordá-lo, as instituições financeiras poderiam abordá-lo de forma muito mais assertiva, uma vez que, obviamente, eles vão saber o que você tem, mas desde que você autorize que eles saibam, A ideia do Open Banking, era que você escolhesse o que você queria mostrar para as outras instituições financeiras. Beleza? Mas a evolução do Open Banking é o Open Finance, e ela chegou em 2020, 2023. Então, a gente precisa saber um pouco mais aprofundado o que é o tal do Open Finance, tá? A ideia é uma evolução, realmente. Primeiro, a gente tinha só o compartilhamento de dados com o Open Banking, mas agora nós temos o compartilhamento de transações financeiras, através de um ambiente criado pelo Banco Central, para que as instituições financeiras conversem entre si e os clientes tenham o benefício de uma plataforma única, um ambiente único, onde ele pode gerenciar todas as suas contas. Não só os clientes, mas também, por exemplo, os correspondentes bancários. Então, olha só, o que você precisa saber? Primeira coisa, o Open Finance, ele tem regulamentação, tá? Ele é regulamentado pela resolução conjunta do Bacen e CNN, número 1 de 2020, tá? E também uma complementação da resolução conjunta número 4 de 2022, tanto do Bacen, conjunta sempre Bacen e CNN, ok? E aí o Open Finance, ele tem uma definição, O que é a definição nessa resolução 01 de 2020, tá? O que é o Open Finance? É o compartilhamento padronizado, tá? Compartilhamento padronizado de dados, tá? E serviços por abertura e integração de sistemas, ou seja, os sistemas das instituições participantes, certo? Então, o que é o Open Finance? Ele é um compartilhamento não só mais de dados, mas também de serviços de pagamentos e transferências através da abertura e integração de sistemas das instituições financeiras, certo? E aí, quem são as partes envolvidas? Você precisa saber quem são as partes envolvidas no Open Finance, tá? Primeiro, nós temos o nosso cliente, O nosso cliente, ele pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, exceto instituição financeira. A instituição financeira não trabalha como cliente no Open Finance, não tem direito de ser cliente. Por quê? Porque as instituições financeiras vão ser uma das próximas coisas que nós vamos colocar. Nós temos a instituição iniciadora ainda não. Nós temos a instituição transmissora de dados. Nós temos a instituição receptora de dados
Nós temos a instituição detentora da conta e nós temos a instituição iniciadora da transação, certo? Nós temos essas pessoas envolvidas. Aí vamos lá. Quem é cada uma, né? A instituição de transmissão de dados é aquela que compartilha os dados solicitados, e aí é uma pessoa específica que solicita, pela receptora dos dados. E aí o papel da receptora, qual é? Solicitar os dados, o compartilhamento dos dados, à transmissora, ok? Então, eu vou solicitar os dados à transmissora. Então, a receptora solicita que sejam transmitidos os dados, e a transmissora passa para a receptora os dados do cliente, de acordo com a autorização do cliente, tá? A detentora da conta é onde o cliente possui conta, possui o dinheiro, tá? Qual é o objetivo do Open Finance? A transferência de dinheiro entre instituições de forma mais dinâmica, de forma mais rápida, de forma mais eficiente, sem o cliente ter que acessar o aplicativo de um banco ou o aplicativo de outro, ele vai acessar tudo no mesmo ambiente. Então, ele tem dinheiro na conta do Santander e ele quer fazer uma transação para fazer um pagamento na conta do Bradesco, tá? Então, a instituição detentora da conta dele é o Santander. A instituição Bradesco vai ser aquela que vai solicitar os dados, ou seja, ele é a receptora. O Santander é a transmissora, porque está mandando para o Bradesco as informações, tá? E aí existe uma outra instituição que é a iniciadora da transação, que vai debitar minha conta do Santander e vai creditar minha conta do Bradesco lá na transação que eu quero. Essa iniciadora, ela nunca pode ser a detentora, ela nunca pode ser a detentora da conta, tá? Ela nunca pode ter o recurso do cliente, porque ela vai ser única e exclusiva a instituição de pagamento, aquela que vai fazer o débito e o crédito na outra instituição financeira. Então, essas são as pessoas envolvidas no Open Finance, tá? E aí pode cair na sua prova os objetivos, né? Quais foram os objetivos do Banco Central ao criar esse sistema, junto com o CME, o Open Finance, tá? Já caiu em prova, tá? Incentivar a inovação, ok? Aí nós temos também promover a concorrência entre as instituições. Aí nós temos também aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional, transações mais rápidas, sistemas mais simples, né, mais objetivos, e promover a cidadania financeira, para que as pessoas tenham, né, mais acessibilidade financeira, tenham sistemas mais eficientes, né, que facilitem as transações. O objetivo do Open Finance é facilitar a movimentação financeira entre as instituições, para o cliente não ter que acessar 10 aplicativos diferentes, ele acessa um ambiente só, ok? Esses são os objetivos. Mas o Open Finance também tem princípios. O Pix não tinha princípios, que a gente falou agora há pouco na parte 1? Então, o Open Finance também tem princípios. E quais são os princípios dele, que já apareceu em prova também? Tá, César Granhill? Transparência, tá? Quais são os princípios dele? Transparência, segurança e privacidade. Seus dados vão estar seguros e bem guardados. A qualidade, ou seja, das informações, a integridade, né? A qualidade dos dados, beleza? Qualidade dos dados, ok? A qualidade dos dados, ok? E aí nós temos também acesso, igual Pix, né? Acesso não discriminatório, acesso não discriminatório, ok? Aí nós vamos ter também a reciprocidade, porque só dá para atuar se uma instituição financeira ajudar a outra, e a interoperabilidade. A interoperabilidade é o quê? As instituições operarem entre si, cooperação entre as instituições. Não pode uma querer fazer a transação do cliente e a outra se recusar. Se o cliente autorizou, tem que ser feito.
Beleza? Não tem conversa. Então, esses são os princípios do Open Finance, tá? E o cliente, né? Esse tal consentimento, tá? Como é que o cliente dá esse consentimento para que sejam compartilhados os seus dados e transações de acordo com a demanda dele? Primeiro, esse consentimento, ele tem que ser feito em linguagem clara e objetiva para o cliente, tá? O termo de adesão ele não pode ter uma linguagem complexa, tem que ser algo que o cliente consiga entender. Tem que ter finalidade determinada, ok? Tem que ter finalidade determinada, ou seja, o cliente não pode autorizar tudo, ele tem que especificar o que ele vai autorizar que seja feito de transação e de dados que podem ser acessados dele, e quem pode acessar esses dados, não é todo mundo, beleza? Prazo de validade desse consentimento máximo de 12 meses, não vai exceder isso, exceto se forem pagamentos recorrentes, por exemplo, você programou uma transferência fixa da sua conta do Santander para o Bradesco, isso é recorrente, aí não entra no prazo dos 12 meses. Mas coisas esporádicas vão entrar dentro desse prazo de 12 meses, ou seja, de 12 em 12 meses o banco tem que te perguntar de novo, ei, tu quer continuar compartilhando teus dados e fazendo transações no Open Finance com aquela instituição financeira para aqueles fins específicos, quer ou não quer? Aí tem que pegar de novo tua assinatura, teu consentimento, beleza? E aí nós temos também discriminar a instituição iniciadora do pagamento, vai fazer o débito na sua conta, beleza? E a instituição transmissora, ou seja, aquela que vai transmitir os teus dados para alguém, tem que determinar isso, beleza? Lá nesse termo de adesão, beleza? Discriminar os dados e serviços que serão feitos, né? Não pode ser uma coisa ampla, sem definição específica, tem que identificar o cliente, nessa proposta de adesão, e aí, em relação a essa proposta de adesão, tem proibições também, tá? É vedado nesse consentimento, né, nesse documento, esse documento de consentimento do cliente para o banco abrir o Open Finance para ele, é vedado, tá? Contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato genérico, que o cliente autoriza 1.001 coisas, cartão de crédito, cheque especial, e aí está lá o Open Finance. Não, o contrato de adesão do Open Finance é específico do Open Finance, beleza? É vedado o contrato de adesão, é vedado formulário pré-preenchido, é vedado formulário pré-preenchido, e também é vedado o consentimento de forma presumida, certo? O cliente, ele sempre tem que estar com papel e caneta, ou seja, ele tem que autorizar, assinar, ok? Não pode ser tipo, não, ele é gente boa, ele quer. Não, tem que estar escrito que ele quer, beleza? E quem são as instituições, né, para a gente fechar, quem é obrigado, ok, a fornecer o serviço do Open Finance? Quem são as instituições financeiras que são obrigadas a oferecer o serviço do Open Finance? Primeiro, o compartilhamento de dados, aí nós temos o compartilhamento de serviços de transação financeira, beleza? O compartilhamento de serviços de iniciação de pagamento, e por último nós temos o compartilhamento de propostas de crédito. Isso é bem específico, tá? O geral, que é o compartilhamento de dados, né? O Conselho Monetário Nacional, em 2017, estabeleceu as instituições sendo de nível S1 e S2. E o que é esse S1 e S2? Todas as instituições do nível S1 e S2 são obrigadas a oferecer para os seus clientes o serviço de Open Finance, de compartilhamento de dados. Na sua prova, esqueça o Open Banking, o nome é Open Finance, ok? Não existe mais o Open Banking, ele evoluiu, o Pokémon evoluído, o Digimon evoluído, virou Open Finance, ok? Então, olha só, compartilhamento de dados, S1 e S2 são obrigados. Mas quem é S1 e S2, tá? S1 e S2 vão ser banco múltiplo, banco comercial, banco de investimentos, banco de câmbio,
e a Caixa Econômica Federal. O S2, exatamente o mesmo pessoal. Banco múltiplo, o banco comercial, o banco de câmbio, o banco de investimentos e a Caixa, o mesmo pessoal. Qual é a diferença, então, Ciro? São chamados de S1 as instituições financeiras que têm um porte igual ou maior a 10% do PIB do Brasil. Então, se elas têm um porte, né, ou seja, todo o seu patrimônio, sua riqueza, ser 10% do PIB ou mais, elas são chamadas de instituições S1. As S2 é a mesma coisa, tá? São aquelas que têm porte igual ou maior que 1% do PIB do Brasil. Então, aquelas que têm 1% ou mais, né, de tamanho em relação ao PIB do Brasil são chamadas de S2. Então, você pode definir o quê? Que toda S1 é uma S2, mas nem toda S2 é uma S1, beleza? Que toda S1 tem mais de 1%, né? Beleza? Então, todas essas instituições aqui são obrigadas a ofertar o serviço de Open Finance, ok? Compartilhamento de serviços de pagamentos. Quem é obrigado? Toda instituição financeira detentora de conta de depósitos, se tiver conta de depósitos, né, tem que ofertar o serviço de Open Finance, ok? E as instituições iniciadoras de pagamentos, tá? As instituições iniciadoras de pagamentos, elas são obrigadas a ofertar o serviço do Open Finance. E esse último aqui, isso aqui resolveu a vida dos correspondentes bancários. Porque tem correspondente bancário, que é correspondente bancário da Caixa, do Banco do Brasil, do Santander, do Bradesco, do Itaú, do Sicoob, do Sicredi, do BMG. Ele é correspondente de um monte de lugar, porque ele pode prestar serviço para várias instituições financeiras, certo? Sempre por conta e risco delas e sob responsabilidade delas. Ok? O Banco Central pode fiscalizar? Pode, mas quem fica como responsável pelos correspondentes é a instituição que credenciou. E a instituição correspondente, ele tinha vários aplicativos para entrar. Toda vez que ele queria entrar num banco, era um aplicativo diferente, né, para mandar as propostas, né? Os correspondentes bancários, eles vivem de mandar propostas de crédito, mandar propostas de câmbio, mandar propostas de abertura de conta. Especificamente no crédito, tá? Ah, o cara quer Itaú, aí o aplicativo Itaú. Ah, Santander, Bradesco, Caixa. Cara, vamos criar um ambiente onde esse cara consiga acessar toda a plataforma dele de correspondente, e aí ele lança o crédito lá, e lá nessa plataforma ele já direciona para os bancos sem ter que entrar nos aplicativos dos bancos. O compartilhamento de dados de crédito é para essas instituições financeiras que possuem correspondentes bancários, tá? Se tem correspondente bancário, então as instituições são obrigadas a ofertar o serviço de compartilhamento de proposta de crédito, que isso facilita a vida dos correspondentes bancários, beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês sobre Open Finance, espero que você tenha gostado, e aqui nós finalizamos a nossa aula, o nosso curso de conhecimentos bancários, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido muito, espero que você tenha se divertido. Obrigado pela sua companhia até aqui. Parabéns pela dedicação que você teve de chegar até aqui. Eu sei que foi difícil. Eu sei que você pensou em desistir várias vezes. Eu sei que você pode não ter tido apoio de ninguém. Mas você chegou até aqui. E você que teve apoio de todo mundo, que teve toda a estrutura do mundo, teve uma coisa que você teve que ter a mais, muita força de vontade para fazer isso, mesmo tendo todo o ambiente favorável para você não fazer nada. Mas você está aqui, você também conseguiu, também você tem todos os parabéns. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela parceria de vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham muito sucesso nessa prova, que Deus esteja com vocês e que eu esteja lá junto com vocês também, no ouvido de vocês, falando os itens corretos. Parabéns, um forte abraço e vamos à luta. O dia da prova está chegando, é o dia da sua glória, é o dia do reconhecimento do seu esforço até aqui. Um forte abraço, não morra de saudade. O edital do Banco do Brasil poderá sair nas próximas semanas, de acordo com informações extraoficiais. O próprio órgão fez o levantamento e foi constatado que há aproximadamente 7.800 cargos vagos. Detalhe, é um concurso de nível médio. Carga horária, 6 horas por dia. Remuneração que chega a R$7.000 tranquilamente. Chegou a hora de mudar de vida e ser servidor público federal. Clica aqui para adquirir o melhor curso do mercado. Banco do Brasil do Zero.
ideal para você que nunca estudou para concurso público e quer se preparar hoje para esse concurso, com teoria, questões simulados e mentorias que vão direcionar o seu estudo. Últimos dias com valor promocional. Clica aqui para adquirir agora mesmo. Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional, a nossa campanha de Carnaval para você que quer se tornar um servidor público ainda em 2025. Todo o site, repito, todo o site com até 70% de desconto. No nosso site você vai encontrar aulas de teorias, questões, simulados temáticos, simulados gerais direcionados para cada concurso, vai encontrar questões potenciais de prova, os segredos da banca, assuntos mais cobrados, assuntos mais relevantes, cursos de reta final, vai encontrar também mentorias direcionadas para a sua aprovação. Você encontra cursos para as carreiras policiais, cursos relacionados à área administrativa, diversos produtos direcionados para a sua preparação. Inúmeros concursos que irão sair ao longo de 2025. Tudo isso dentro do Tiradentes Online. E essa promoção ela é válida somente até o dia 5 de março, ou seja, quarta-feira de cinzas. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe, clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de carnaval. Repito, todo o site com até 70% de desconto. Abraço!